Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, no nosso Talk Tels. E eu estou aqui com o meu amigo Daniel Pereira. Daniel, que é pastor na PIB Los Angeles há 3 anos. Isso. Pastor, me fala um pouquinho sobre quem é o Daniel. O pastor Daniel é um cara que tem aprendido a amar a Deus a cada dia. É uma pessoa que jamais imaginaria que seria chamada para o ministério pastoral, mas fui. Deus tem grandes mistérios. Sou casado, minha esposa está ali atrás. Desculpa não ter apresentado ela antes, Flaviana. É pai de 2 filhas lindas, né? E estou aí rompendo no ministério, graças a Deus. Amém. Hoje o assunto é a igreja, eclésia. Me fala aí, pastor, como que nós podemos definir essa palavra que vem do grego, que denomina a igreja, mas como que seria uma melhor tradução para a igreja aplicar? Pois é, a tradução geral seria chamados para fora, né? Que é vista como a missão da igreja. O eclesia do grego, né, se refere a uma reunião que eles faziam, um chamado da população, da comunidade, para discutir algum assunto, e aí eles eram chamados para fora da sua casa, e a eclesia, ou a eclésia, né, que nós estudamos hoje, é exatamente a visão da igreja, de não ser uma igreja para dentro, mas uma igreja para fora, uma igreja que vai até onde as pessoas estão, vai até onde está a necessidade das pessoas para levar Jesus até elas. Isso é interessante, viu? Eu estava estudando por causa do tema e eu percebi que eclésia tem 2 palavras, né? Ek, que é para fora, e kalel, que é chamar. Junto as 2 palavras, kalel, ficou eclésia, né, como uma palavra mais composta, Sim. que é esse chamado para fora. Aí eu vi a tradução exatamente de assembleia. Uhum. Essa assembleia, então, você traz que é uma convocação que as pessoas comuns tinham para sair de suas casas e se reunirem. Isso. Exatamente isso. Então, aplicando para a vida da igreja, hoje, é como se viver a igreja é sairmos da nossa casa, que é esse lugar de adoração, de culto, e ir para fora. Exatamente. Pelo conceito de que a igreja somos nós. Na verdade, cada um é igreja, cada um representa a igreja de Cristo e também representamos a nossa igreja local. Então, você é chamado aonde você estiver, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, você é chamado para ser igreja ali. E mostrar, né, o amor de Cristo ali, o que é ser igreja. Olha, faz todo sentido, porque o Senhor Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faria presente. Sim, verdade. Então, onde tem crentes reunidos no Senhor, ali nós podemos falar que somos igreja. Isso mesmo. Mesmo sem estar nesse contexto religioso aqui, de templo, liturgia e culto público. Correto. Correto. Eu aplico isso, só pegando um gancho, eu aplico isso para as famílias. Eu falo que a gente pode prestar culto ao Senhor mesmo estando dentro de casa. Verdade. Se você não conhece ainda, o livro Tudo Começa no Lar está disponível no link aí da bio. Mas aqui, irmãos, vocês têm alguma pergunta para fazer sobre a pregação e sobre esse tema? De que, como igreja, nós devemos ir até as pessoas e não esperar que as pessoas venham até o templo que é onde nós nos reunimos, é isso? Corretamente. E assim a gente vai estar cumprindo o ID de Jesus. Exatamente. Não só esperando que as pessoas venham ao templo, né, onde nós nos reunimos, mas quando nós vamos até elas e evangelizamos elas e fazemos o convite, nós estamos sendo igreja em ação. Sim, porque quando nós lemos o texto do ID, né, que Jesus fala, ide, pregai o evangelho a toda criatura, automaticamente nós pensamos nos confins da terra. Pensamos em ir para a África, ir para a Amazônia. Só que o ID, ele abrange todos os lugares, inclusive a nossa vizinhança, a nossa casa, as pessoas do nosso convívio. Então a gente não precisa ir tão longe para falar de Jesus.
Nós não precisamos ter um chamado missionário para poder falar de Jesus. E isso meio que ficou subjetivo dentro da igreja. As pessoas acham que ID é só para os missionários, só para as pessoas que fazem missões, e que eu não preciso pregar a palavra para aqueles que estão perto de mim. Então a ideia é exatamente quebrar isso. Deixa eu contar uma história curiosa aqui. Conte. Quando eu fui para um projeto missionário da Juban, da Juventude Batista Mineira, isso lá em 2004, eu tinha 14 anos, eu voltei de lá maravilhado. Voltei de lá falando assim, fui chamado para ser um missionário. Conversei com o meu pastorzão, o pastor Eliseu Rodrigues, que estará conosco aqui no dia 24 de maio. Conversei com o meu pastorzão e falei com ele assim, pastor, descobri o meu ministério, eu vou ser missionário lá na África. Fui no projeto agora, o Operação Invasão, e eu vou para o outro projeto, o Radical África. O meu pastor me deu uma palavra tão desanimadora, gente. Ele falou assim, William, por que você não faz um Senai? Por que você não faz uma faculdade de uma engenharia aí e vai se tornar um profissional? Depois que você terminar essa jornada toda, a gente senta e conversa de novo sobre o seu chamado missionário. Eu fiquei assim, como que quem jogou um balde de gelo nas minhas costas. Eu fiquei muito decepcionado. Aí eu falei assim, o meu pastor não sabe de nada. Eu fui no meu antigo pastor, pastor Arlindo Felipe, que hoje é pastor da PIB do... Esqueci, Riacho. Não, Felipe Riacho. de Leves, não. Não, pastor Arlindo Felipe do Riacho. Tá, Arlindo Felipe. E aí, falei com ele, pastor, descobri o meu ministério, eu vou ser missionário na África. Ele falou assim, William, você tem 14 anos, você é jovem, vai fazer um curso técnico, quem sabe você não faz uma faculdade, e aí depois você vai pensar melhor sobre isso. E aí eu falei assim, não é possível. Aí eu fui num pastor, o mais improvável de todo, o Hudson, que era lá da Central de Contagem. E eu conversei com ele, ele falou assim, William, é muito legal isso que você está vivendo, mas você vai ter que pensar isso melhor. E talvez, se você se tornar um profissional, seja um médico, um enfermeiro, um engenheiro, um advogado, você vai ir para o campo missionário depois, podendo servir ao campo de duas formas, com uma profissão e pregando o evangelho. E aquilo eu voltei para casa mais decepcionado, vocês não têm noção, voltei chateado para casa. Mas o que eu podia fazer? Eu obedeci, né? Com certeza. Obedeci. Terminei lá o meu Senai, eu fiz lá a minha faculdade e me casei. Quando completou esse ciclo, eu formei e me casei. Um certo dia eu sentei no sofá de casa com um vazio no peito, eu falei assim, gente, tá na hora de conversar com o pastor de novo. Aí eu voltei aonde? No meu pastorzão, no Eliseu. E conversei com ele, pastor, você lembra daquela conversa que a gente teve lá atrás, há alguns anos? Eu acho que é agora. Só que não é mais o projeto Radical África, porque tem que ser solteiro, e eu já casei. Falou assim, então você vai descobrir seu ministério lá no seminário. Me enviou para o seminário. E eu descobri a vocação pastoral. E estou aqui, perto da onde eu morava. Eu morava em Contagem, estou em Betim, não fui para o outro lado do mundo. E estou pregando, vivendo o ministério com os irmãos aqui da igreja local. Olha só, eu achava que pregar o evangelho tinha que ser esse negócio de sair para o outro lado do mundo. Senão eu não estava cumprindo o ID. E com a experiência dos meus pastores, dos meus conselheiros, eu percebi que eu podia fazer uma grande obra aqui mesmo. Sabe o que eu vejo, pastor, em cima da sua história? É que nós precisamos, como cristãos, ter contato com o campo. O campo, eu falo, é o campo missionário. Se você tiver a oportunidade de ir num evangelismo ou num radical, né, você vai voltar com o coração ardendo pelas almas, por ver as pessoas sofrendo na miséria, precisando de Jesus.
Você vai voltar com esse coração ardendo, assim como o do pastor William voltou, destinado a procurar os piores lugares do mundo para levar Jesus. Só que, né, quando nós passamos a entender que há pessoas próximas a nós que também estão sofrendo, que não têm Jesus, que precisam ser libertas, aí a chave vira. Eu preciso trabalhar perto de mim primeiro, até para ganhar uma certa experiência. E se o Senhor falar com vocês, ou confirmar com vocês, não vai, eu quero você lá, aí é totalmente diferente. É o Senhor que está mandando. E algo que eu tenho aprendido ultimamente, o valor de uma alma ganha aqui nessa igreja é o mesmo valor de uma alma ganha lá na África. Não tem diferença de valores. Todos têm a mesma importância para Jesus. Então por que não ganhar uma alma aqui, que está próximo a mim, que eu encontro com ela todos os dias, talvez? Né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Pastor, me conta uma história também. Como que você entendeu a vocação pastoral? Amados, eu sou nascido e criado num berço evangélico. Para ser mais preciso, eu sou nascido e criado num berço batista tradicional. Eu cresci na igreja batista tradicional. Nunca fui um crente de destaque. Posso até dizer que eu era um pouco relaxado. Mas cresci ouvindo a palavra e tendo temor a Deus. Mas nunca pensei em ser pastor, nem nada do tipo. Minha vida sempre foi focada para fazer outras coisas. Até que chegou a época de eu estudar, já tinha passado dos 20 anos, não tinha feito faculdade ainda, e não tinha vontade de investir em nenhuma área que tem aí fora. E aí pintou um curso de teologia na igreja que eu estava congregando, e eu falei, já que eu tenho que fazer um curso superior, que seja de teologia, então. Bem assim mesmo, sem nenhuma pretensão. E eu comecei a fazer a teologia, e no meio do curso é que o chamado veio. Foi no meio do curso que eu comecei a me ver como pastor, a entender que era um chamado de Deus, a entender a responsabilidade, e aí vem a parte de você aceitar, né? O chamado irresistível. E aqui estou, trabalhando pelas obras. Chamado irresistível. É. Deixa eu te perguntar uma coisa, pastor. De onde vem essa ideia de relacionar o texto de Mateus 28, a grande comissão, com o início da igreja primitiva ali em Atos, capítulo 2? Exatamente por causa do ir. Nós precisamos ir, pregar o evangelho. Mas para as pessoas virem, tem que ter um chamativo para elas. Porque senão elas vão só para mais uma reunião. Sabe? Elas têm que ver a presença de Jesus ali, elas têm que ver uma diferença para querer participar. E aí, quando nós lemos o texto da igreja primitiva, nós vemos a diferença que eles faziam nas atitudes do dia a dia deles. Comunhão, interação, né? Ajuda, amor. E aí as pessoas faziam questão de querer estar ali, de participar ali. E eu vejo que isso precisa ser aplicado nas igrejas de hoje, muitas vezes, né? Que nós nos fechamos nos nossos grupinhos, ou seja, dentro da igreja, as pessoas estão lá fora, às vezes passam na porta, não recebem um convite, têm até vontade de vir, mas nós precisamos ganhar a simpatia delas, assim como a igreja primitiva ganhava, e elas quererem estar e participar. Gente, eu não sei qual que é a realidade de vocês aqui, tá? Lá no bairro que eu estou inserido, é uma comunidade carente, é um bairro bastante pobre, de pessoas trabalhadoras, tem muita criminalidade, e aí a igreja começou a entender isso. Nós não podemos só estar aqui. O que a gente está fazendo para ajudar esse povo que está fora? Há poucos meses atrás, eles mataram um jovem, uma esquina à frente da nossa igreja, envolvido com drogas. Tem uma boca de fumo um pouco mais à frente também, a gente vê aquela movimentação. E aí, essas almas estão indo para o inferno. Nós vamos ficar em paz com isso? Saber que eles estão indo para o inferno e não vamos ligar, né? E aí, às vezes aparecia um jovem ou outro lá na igreja que envolvido com droga, mas querendo aceitar Jesus, outro escravo do álcool e por aí vai. E nós entendemos esse chamado mesmo, que não adianta a gente ficar se reunindo e ignorá-los lá fora. Nós precisamos de estratégia, essa estratégia é dada por Deus, mas a primeira coisa é se dispor a ir. E aí deixa o resto nas mãos de Deus.
Uau, eles eram estimados por todo o povo, né? Uhum, Aí a preocupação é, será que a nossa comunidade está estimando a igreja aqui, não é isso? isso. Muito bom, muito bom. Pastor, o texto de Atos 2 nos dá quase que uma tabela de como a igreja deve ser. Eles viviam no partir do pão, na comunhão, nas orações, de casa em casa. Qual é, assim, o segredo para a gente conseguir implementar isso na igreja local? Eu acredito que o relacionamento primeiro dentro da própria igreja, dentro daqueles que já estão. Os irmãos precisam se conhecer mais uns aos outros, precisam se amar mais uns aos outros, aprender a ignorar os defeitos e as diferenças, não é verdade? E se unir todos em prol de um propósito, como igreja, que é ganhar almas para Cristo. Eu vou falar geral, tá, amados? O ser humano, a humanidade, nós somos muito avarentos. E aí, quando nós lemos esse texto, e que eles falam ali que eles vendiam propriedades e distribuíam para ajudar as outras, nós já pensamos lá, vou ter que vender minha casa, vou ter que vender meu carro, vou ter que emprestar dinheiro, mas eu não tenho nem para mim, né? O outro não vai querer fazer isso por mim. Então a gente se apega nesses detalhes e esquecemos que tudo precisa começar na comunhão. Até chegar a esse ponto, se chegar, né, seu coração vai estar aberto, você já vai entender que nada disso aqui nesse mundo tem valor, que as coisas, o importante são as almas. Que interessante, pastor. Eu e Laudson, nosso pastor em formação, estávamos numa mentoria lá na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte com o pastor Jeremias Pereira. E ele falou uma coisa tão interessante, que eu acho que eu já falei umas 15 vezes aqui, vou falar mais uma vez. Ele usou a mesma expressão que o irmão usou na hora da pregação. Por que que as igrejas pequenas não crescem? Uma das propostas que ele apresentou para a gente é que os irmãos pensam que se conhecem, mas não se conhecem direito. Sabem o nome, sabem onde mora, sabem qual igreja frequenta, sabem como gosta, está aqui 2 vezes por semana, mas a gente chega atrasado e sai e vai embora correndo e a gente não tem tempo de olhar nos olhos e conversar. Por isso aquela proposta do sorteio do almoço, para mim faz muito sentido. Vão aplicar aqui, igreja? Vão mesmo? Não fui eu que trouxe a ideia, não. Eu não tenho culpa, não. A culpa é dele. Vamos aplicar aqui mesmo? Quem vai ser responsável por fazer isso? Irmã Fabiana? Fazer o sorteio? Vamos fazer isso mesmo? Nós demos um prazo lá, tá, para as pessoas cumprirem, para não pegar ninguém de surpresa, 6 deixar meses. as pessoas... Quem não quisesse participar, nós não obrigamos. Daqui até o fim do ano. O importante é acontecer. E foi muito divertido. O pessoal postava fotos no grupo da igreja e tal, e assim, a interação foi muito boa. Aí a gente tem a oportunidade de se conhecer melhor. É uma coisa que Jesus fazia, e é o que inspira esse momento aqui, é que ele pregava para as multidões. O Sermão da Montanha, multidões. Só que quando ele tinha que conversar assim no tete-a-tete, era com os seus, era com os discípulos. E ele sentava, vamos colocar aqui na mesa, e então conversava, pregava para as multidões. E depois explicava a sua mensagem sentado à mesa com os discípulos. Assim a gente deve fazer, sentar e conversar sobre as coisas de Deus. Sim, verdade. Não é verdade? E aí, amados, até completando o que o pastor William falou, nós não nos prendemos somente ao almoço, né? Nós demos aquela liberdade, se a pessoa quisesse servir um café, alguma coisa do tipo, até pela condição de cada um, como eu disse lá, uma comunidade bem pobre, mas funcionou bem. E a partir do momento que a igreja ela está em comunhão, né, que não adianta só estar em comunhão e permanecer aqui dentro, a igreja se sente preparada para ir lá para fora, para levar a palavra de Deus para outras pessoas, e aí todo o grupo está apto a ajudar e a receber com amor, que é o mais importante. Amém. Eu vou dar mais uma oportunidade. Alguém que tem alguma coisa a acrescentar? Alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? Não? Vocês estão tímidos, gente? Estão tímidos, é porque vai aparecer na câmera. Não fica tímido, não. Mas então, beleza. Pastor Daniel, faça uma consideração final, tipo assim, amarrando toda essa mensagem para a gente colocar em prática hoje.
Não vejam isso como uma puxada de orelha, não é minha intenção, de forma nenhuma. Eu sei que vocês estão em ótimas mãos, através da vida do pastor William, por eu conhecer ele e a história dele. Sei que ele é uma pessoa que busca a Deus e está buscando o melhor para essa igreja. Sempre que ele fala dessa igreja conosco, é sempre da melhor forma possível, empolgação possível. Eu quero que vocês absorvam um pouco daquilo que Deus já tem falado conosco lá no Los Angeles. Porque a igreja é a igreja, né? Talvez a realidade da comunidade talvez seja diferente, mas a palavra de Deus não muda, o ID não muda, né? Então que vocês possam meditar e tudo tem um propósito debaixo daquilo que Deus fala, né? Talvez tenha um propósito para vocês aqui também, tudo foi preparado por Ele para nós estarmos aqui. E aí que vocês possam ser como a igreja primitiva. E fechando, né, logo após esse momento tão maravilhoso que a igreja primitiva viveu, começou as perseguições. E eles só permaneceram fiéis e unidos por causa de toda essa comunhão que eles tinham ali. Isso fez toda a diferença, com certeza, no período da perseguição à igreja primitiva. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao pastor William pela confiança, né, pelo convite, fico muito grato e vou ficar lá na expectativa de sempre receber boas notícias de vocês aqui. E estou à disposição também, tá? Inclusive, se forem fazer o almoço e quiser me convidar, por favor, eu como pouquinho, tá bom? Obrigado. Tá certo. Ó, última coisinha aqui para a gente encerrar de verdade. Ó, vou tentar fazer aqui. Resposta relâmpago. Vou falar uma palavra e você fala outra palavra que vier na sua mente. Eu sou meio devagar, mas vamos lá. Vamos lá. Igreja. Deus. Família. Extremamente importante. Missão. Cumprida. Comunidade. Obra. Campo missionário. Coragem. Formação de líderes. Necessário. Células. Necessário. E a última. Pibilar. Uma igreja amada. Aí, sim. Pessoal, esse foi o nosso Talk Tales. Não tem nada de brilhantismo aqui. O nosso objetivo maior não é postar um vídeo na internet, mas é fazer a igreja aprender, absorver a palavra de Deus de uma forma leve. Claro. E isso, para mim, é maravilhoso, porque eu já falei, vou repetir, eu faço isso toda vez que nós nos sentamos na mesa lá. O pastor Zé Hilton está sempre lá, na verdade ele é mais assíduo do que eu. A gente senta à mesa e a gente conversa sobre as coisas de Deus. A gente faz isso de uma forma tão natural. Todo lugar que eu vou na casa dos irmãos, a gente senta e conversa. E fazer isso aqui, para mim, tem sido uma grande honra. Que bom. Eu acredito que a igreja está aprendendo, está levando para casa de uma forma muito mais memorável, de uma forma muito mais importante, sabe? Daquilo que está fora agora e que a gente traz para dentro e aplica na nossa vida. Eu acredito que tem sido bênção e eu tenho uma alegria muito grande de tê-lo feito parte desse momento. Obrigado. Meu pastor. E, amados, isso chama-se quebrar paradigmas. Coisas que a gente faz e muitas vezes faz no automático, né? Não vê sentido, mas está fazendo. E toda a tecnologia está aí, é para ser usada mesmo. Então, em vez de usar para o mal, vamos usar para o bem, para a expansão da palavra, do evangelho. Isso que o pastor William está fazendo aqui é quebrar paradigmas. E eu preciso fazer isso lá na igreja, viu? Aí você me chama que eu vou chamar, tá? Mas é algo necessário, porque a partir do momento que está na internet, pode ir parar em qualquer lugar do planeta. E é a palavra de Deus indo. Não é verdade? Amém. Muito obrigado, pastor. Deus continue Eu que abençoando a sua agradeço. vida. Obrigado pela oportunidade e pela confiança. Nós temos um presentinho para você aqui. Obrigado. E que o Senhor te abençoe. Vamos orar pela vida do pastor, pela família dele, pelo ministério? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo de aprendizado da Tua Palavra, pela vida do pastor Daniel, por sua esposa, por suas filhas,
e pela igreja que Ele está conduzindo nesse momento. Amém. Continue o dotando de sabedoria. Como Obrigado, fomos abençoados aqui nessa noite, Deus. Continue abençoando a nossa Bebelar e que tanto lá no Los Angeles quanto aqui no Laranjeiras, que a comunidade possa estimar a igreja, possa nos ver com bons olhos, possa nos ver servindo e Amém, pregando, Senhor. testemunhando Assim de Cristo e fazendo a diferença nesse mundo. Amém, Assim, nós teremos certeza que estamos cumprindo o nosso chamado em ser igreja, chamados para fora, para levar o teu amor aos perdidos. Nos despedimos em paz aqui, crendo que o Senhor nos acompanhará. É a oração que fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém.